Olá, muito boa tarde. Neste Natal há um livro que será muito mais do que uma boa prenda. Ao percorrer as suas páginas, o leitor encontra-se com a oportunidade de compreender melhor o que acontece em cada Natal e de perceber o que significa o presépio armado em qualquer contexto cultural. O livro foi escrito por Bento XVI e intitula-se A Infância de Jesus e apresenta os acontecimentos relacionados com o nascimento de Cristo. Neste momento, apresentamos-lhe este livro, contando para isso com a presença do Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Nuno Brás. Cumprimento antes de mais, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Dom Nuno Brás, este livro que contributo oferece para que nós possamos perceber melhor e viver melhor o Natal? O livro é uma análise daquilo que é, de quem é a pessoa de Jesus de Nazaré, partindo daquilo que são as narrações da infância de Jesus. Portanto, as narrações que os evangelistas Mateus e Lucas nos apresentam da infância de Jesus, que, digamos, era aquela parte dos evangelhos que ainda não tinha sido abordada pelo Papa Bento XVI. Este é o terceiro volume. Este é o terceiro volume. Que ele quis, apesar de tudo, que não fosse uma conclusão, mas um pórtico, não é? Uma porta de entrada. Para se perceberem depois melhor os restantes. Para se perceber melhor os restantes. Até porque não deixa de ser interessante que no primeiro capítulo ele começa por... ou o primeiro capítulo tem um título que é De onde és tu? Uma frase tirada de João 19:9. Ora, João não faz parte do Evangelho, dos Evangelhos, não é um evangelista que fala sobre a infância de Jesus, e estamos precisamente no contexto da paixão. Não é? Que não deixa de ser interessante. Ou seja, no fundo, aquilo que o Papa está a querer dizer é isto: este menino do presépio é o mesmo da paixão, e esta realidade da infância de Jesus faz sentido só se percebermos também o Jesus da cruz e da ressurreição, não é? E o Jesus do ministério público, que é o objeto do primeiro volume. Trata-se, acima de tudo, de uma reflexão espiritual que o Papa faz em torno desses textos da infância, que contam como Jesus, nas circunstâncias em que Jesus nasceu e como viveu os primeiros anos. Bom, eu creio que é uma reflexão teológico-exegética, ou seja, é teologia a partir da exegese, porque o Papa usa muitos livros de exegese, enfim, sobretudo alemães. Mas o estudo dos textos bíblicos, não é? O estudo dos textos bíblicos. Depois faz uma reflexão teológica, mas ele tem mesmo uma expressão em que ele diz toda e qualquer exegese não se pode bastar na questão como é que aconteceu, não se pode bastar com a questão do passado. Toda e qualquer exegese tem que colocar também a questão do presente, não é? E nesse sentido é também um livro de vida espiritual, é também um livro de espiritualidade, porque o Papa constantemente, falando e fazendo a exegese, fazendo a leitura dos Evangelhos, a leitura bíblico-teológica, interroga-se depois também o que é que isto tudo tem a ver comigo, o que é que isto me diz a cada mim, leitor cristão, hoje. Não é? Exatamente. Mas será por isso que o Papa, e creio que isso acontece em alguns casos, se distancia de alguns exegetas da atualidade? Não, eu creio que o Papa se distancia de alguns exegetas da atualidade porque quer, não é? Ou seja, é precisamente um dos objetivos destes três livros, é mostrar como alguns exegetas da atualidade veem apenas uma parte, veem apenas a sua parte de Jesus de Nazaré. Enquanto que o Papa tem o objetivo de mostrar que o todo de Jesus de Nazaré que os Evangelhos nos mostram
é mais coerente, mais razoável, mais compreensível. Ou seja, os 4 evangelhos dão-nos, se lidos no seio da Igreja, dão-nos uma figura de Jesus muito mais humana até do que esses estudos exegéticos que às vezes se ficam simplesmente num conceito, numa palavra... Uma aceitação racional enfim, da abordagem à pessoa de Jesus, será? Mais do que racional, também subjetiva. Não é? Ou seja, a questão é que muitos destes leitores, enfim, dos técnicos, partem para a análise dos Evangelhos com um preconceito. Ou seja, Jesus é o Jesus como eu penso, e depois vão à procura nos textos da confirmação daquilo que eles pensam acerca de Jesus, não é? E, portanto, não são capazes de olhar o todo dos 4 evangelhos, muitas vezes, e, sobretudo, não são capazes de olhar ou de partir do princípio que aquilo que a Igreja diz acerca de Jesus é verdade. Que o ponto de partida é precisamente o contrário. Há mesmo um livro, um desses livros que diz, nós vamos partir do princípio que tudo quanto os Evangelhos dizem está errado, a não ser que se prove claramente que está certo, não é? Ora, esse é um preconceito, e é um preconceito que não tem razão de ser, até porque não é assim que se tratam, ele próprio diz, não é assim que, ele diz, eu sei que não é assim que se tratam os escritos da Antiguidade. Qualquer escrito que seja. Qualquer escrito que seja. Mas, no caso dos Evangelhos, eu vou partir do pressuposto que tudo é falso, a não ser que mostre ser absolutamente verdadeiro. Ora, é precisamente contra este preconceito que o Papa luta, não é? Digamos que o próprio Papa se expõe, não é? Porque não deixa de ser interessante, ele disse-o claramente no primeiro volume, isto não é magistério, todos podem discordar de mim, no fundo o Papa como que se expõe para mostrar como este Jesus de Nazaré é muito mais credível do que aquilo que são as obras exegéticas que olham apenas a um ou outro aspecto. Será que se enfraquece o Papa com isso, dizendo que não se trata de magistério? Não. Trata-se de uma singularidade deste Papa, não é? Vamos lá ver. O Papa João Paulo II também já tinha escrito outros livros que não eram, obviamente, magistério, não é? Os livros de poema, os livros autobiográficos, etc. Mas aí claramente víamos que não era magistério. Agora, um livro sobre Jesus de Nazaré, ou 3 livros sobre Jesus de Nazaré, não enfraquece. É o Papa que dá o seu testemunho de crente. No fundo, que diz, eu sou teólogo, eu sou crente. Aliás, estes livros já tinham... A investigação para estes livros ele já tinha começado antes de ser eleito Papa. E, portanto, como teólogo e como crente que sou, condição que ele partilha com todos nós, eu dou a cara, digamos, na defesa deste Jesus de Nazaré, que é o Jesus de Nazaré que os 4 Evangelhos nos mostram e que a Igreja nos apresenta. O Papa Bento XVI tem muita preocupação de afirmar a historicidade de Jesus. Esse é um pressuposto que pode ser universal para crentes e para não crentes. Há dados da história que comprovam? Há dados da história que... Bem, aí claramente, quer dizer, eu creio que, apesar de no século XIX, início do século XX, terem existido alguns biblistas que puseram em causa a existência de Jesus de Nazaré, hoje não há ninguém que ponha em causa a historicidade de Jesus. E esse é um primeiro Nazaré. passo para o diálogo, essa historicidade. Sim, mas depois existe uma outra realidade, que é
Concretamente aqui nas narrativas de infância, Mateus e Lucas, vê-se, escreveram as suas narrativas de infância sem conhecerem os escritos um do outro. E, no entanto, existem muitas coisas que são que coincidem, não é? Há também contradições. Não há contradições propriamente. Existe a história, o Papa dilo também, obviamente. O objetivo de Mateus e o objetivo de Lucas não é contar toda a história da infância de Jesus. É contar da história da infância de Jesus aquilo que era importante, aquilo que cada um achava que era importante. Não é? Bom, mas o facto de coincidirem, não é? Em muitas coisas, não pode deixar de nos interrogar, não é? A não ser que tivessem, enfim, porque conhecido conhecido o escrito do outro, isso não aconteceu claramente. Como é que a única hipótese é que, de facto, que esses pontos de convergência sejam pontos históricos, não é? E, portanto, a partir deles podemos também retirar daí muitos outros pontos históricos a partir da reflexão sobre esses pontos que nos são dados. Depois, aquela tensão entre o Jesus da história, o Cristo da fé, de que forma é que o Papa trata neste livro e também nos restantes, porque creio será segundo uma sintonia. Esse é um dos pontos essenciais desta trilogia sobre Jesus de Nazaré. Ou seja, o Papa recusa absolutamente essa distinção. Digamos que, para muitos exegetas, Jesus é exclusivamente o Jesus da história, é exclusivamente o Jesus de Nazaré que viveu em Nazaré, que teve uma profissão, etc. Para outros, eventualmente mais espiritualistas, é exclusivamente o Filho de Deus. O Papa afirma aquilo que é a fé da Igreja. Jesus é o Verbo de Deus feito homem, feito carne, não é? Ou seja, Deus faz-se carne. Aliás, é isso que nós celebramos no Natal. Deus faz-se carne, Deus deixa-se tocar, Deus deixa-se ver, ouvir, como recorda o início da primeira carta de São João, não é? Aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos escutaram, aquilo que as nossas mãos tocaram acerca do Verbo da vida, é isso que vos anunciamos, não é? No fundo, é a partir desta leitura que o próprio São João faz e que todos os evangelistas fazem de Jesus de Nazaré e que a Igreja faz de Jesus de Nazaré, é a partir desta leitura que o Papa apresenta a pessoa de Jesus de Nazaré. Recusando essa tensão, então? Recusando, obviamente, a tensão e a divisão, a separação feita por muitos entre o Jesus da história e o Cristo da fé, obviamente. Na apresentação da infância de Jesus, que valor é dado à tradição oral que vinha dos textos do Antigo Testamento e de que forma é que se vão incluindo os elementos das profecias antigas, etc.? Bom, o Papa mostra que a consciência que os evangelistas têm de que em Jesus de Nazaré se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Existem mesmo algumas profecias, aquela de Isaías, a virgem ou a jovem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel, que o Papa analisa e que termina por concluir, nenhuma das leituras propostas nos dá uma resposta acerca da interpretação desta passagem do profeta Isaías. Ele chama-lhes palavras à espera. Não é? São palavras à espera de cumprimento, à espera deste Jesus que cumpre essas palavras do Antigo Testamento e que as cumpre plenamente. E então podíamos dizer, é verdade, Jesus de Nazaré nós não o podemos compreender sem todo o Antigo Testamento, não é? E todo o Antigo Testamento tem um resultado natural e óbvio que é Jesus de Nazaré.
O Antigo Testamento, essas profecias, outros textos do Antigo Testamento, são eles também que inspiram figuras que posteriormente vieram a fazer parte do presépio e que também estiveram, enfim, no centro de algum debate em torno deste livro, como a vaca e o burro, Sim. etc. Vamos lá ver. Sim. Há uma inspiração bíblica para essas figuras que depois do presépio veio a retomar. Claro. Eu creio que é importante distinguirmos duas coisas. Uma coisa são as palavras do Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento que Jesus cumpre. Outra coisa são, depois, na tradição cristã, releituras de palavras do Antigo Testamento que a tradição cristã releu em coerência, procurando uma coerência também com as narrações de infância. Vejamos, as narrações de infância não falam de facto nem do burro nem da vaca no presépio, não é? O que já se sabia desde sempre, não é? Não é agora com o livro. Exatamente, quer dizer, portanto, isso era uma coisa, enfim, óbvia. Bastava ler as narrações de infância para perceber que o burro e a vaca não estão lá, não é? Agora, depois a tradição cristã, como em contraste daqueles... Porque há um mistério que perpassa, se quisermos, todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, que é este. Como é que um povo, que era o povo judeu, que Deus tinha preparado durante séculos para acolher o Messias, quando ele vem, não o reconhece. Não é? E essa é a questão. E essa questão mostra-se muito claramente nos habitantes de Belém que não têm lugar que não dão lugar para que Jesus possa nascer, nos habitantes de Jerusalém que ficam inquietos juntamente com o rei Herodes, ficam inquietos. Bom, ao contrário disso, são os pobres, são os humildes, são inclusivamente os próprios animais, a própria natureza criada, que reconhece o Messias. Não é? E essa natureza criada que reconhece o Messias está ali representada depois na tradição cristã pelo burro e pela vaca. Por isso o Papa diz: nenhum presépio hoje prescindirá do burro e da vaca, e portanto aquilo que disseram que o Papa não queria nos presépios o burro e a vaca é uma leitura, é de quem não sabe ler, não sabe, é o que está no livro, de facto. Não é de quem não sabe o que é que significa a palavra prescindir. Ou não prescindir, não é? A expressão não prescindir. E eles continuam, de facto, aliás, como muitos outros elementos, tanto animais como cenas do cotidiano, a embelezar os presépios. Sr. Nuno Brás, este livro, aliás, já se referiu há pouco a esse fator, a essa realidade. O facto do Papa voltar a falar de Jesus, querer falar de Jesus, a este tempo, que importância é que isso pode ter? Ora bem, é a importância central. Ou seja, no fundo, aquilo que o Papa diz, retomando aquela questão já há pouco referida acerca do magistério e não magistério, no fundo aquilo que o Papa diz é: digam mal de mim, mas falem acerca de Jesus. Não é? Ou seja, podem discordar de mim, podem dizer que aquilo que eu digo não tem razão de ser. Procurei fazê-lo com toda a razoabilidade e também com a fé. Não é? Mas pronto, podem discordar de mim. Agora, falem acerca de Jesus. E no fundo trata-se de um convite a todos os católicos a voltar a falar de Jesus. Não é? O que se liga também, se quisermos, com o próprio ano da fé. Não é? Ou seja, aquela expressão que o Papa pronunciou na homilia aqui no Terreiro do Paço, quando disse: bom, damos por pressuposta a fé e preocupamos-nos muito com as suas consequências, quando de facto não é verdade. Não devemos dar como pressuposta a fé.
não é? No fundo, é isso que está na base desta ideia de Josef Ratzinger, em primeiro lugar, e depois do Papa Bento XVI, de voltar a falar de Jesus. É necessário voltar a falar das realidades centrais, e a realidade central do cristianismo é a pessoa de Jesus de Nazaré. Já é possível fazer um balanço destes 3 volumes, do impacto que eles tiveram nos leitores, mas do impacto que tiveram também, por exemplo, no estudo da teologia e da Bíblia? Logo após o primeiro volume, começou a surgir, sobretudo em língua alemã, mas começou a surgir aquilo a que já se considera uma quarta escola de investigação, porque ao longo da história houve aquilo que podíamos chamar 3 escolas de investigação acerca da pessoa histórica de Jesus de Nazaré. E estes volumes sobre Jesus de Nazaré deram já origem a uma quarta escola sobre a investigação de Jesus de Nazaré, que parte deste princípio. A verdade acerca de Jesus de Nazaré não a encontramos simplesmente na arqueologia, não a encontramos simplesmente no estudo histórico-crítico sobre os Evangelhos, encontramo-lo nisso tudo, mas nisso tudo, nessa pessoa de Jesus, que depois é apresentada na fé da Igreja, na recordação que foi permanecendo ao longo destes 2000 anos na própria fé da Igreja. Criando-se assim mais profundas aproximações à pessoa de Jesus Creio Cristo. Que sim, claramente. Esperemos que tal aconteça também neste Natal. Sr. Nuno Brás, muito obrigado por ter estado neste programa. E fica essa proposta de viver o Natal 2012 na esteira do que sugere o Papa neste livro, A Infância de Jesus. Para si, os nossos sinceros votos de um santo e feliz Natal.